Imagine alguém que durante muito tempo teve a sensação constante de estar sendo avisada por dentro. Era algo suave, quase imperceptível, como quando o vento mexe de leve as cortinas de uma janela. Essa mulher, que pode ser você ou alguém muito parecido com a sua história, acordava todos os dias com uma inquietação no peito que ela não sabia explicar. Por fora, tudo parecia bem. Ela sorria para as pessoas, continuava com suas atividades, respondia mensagens, mantinha compromissos, mas dentro dela existia um peso, um incômodo, um aviso silencioso. O Espírito Santo já estava falando com ela fazia tempo, mas ela insistia em ignorar. Talvez por medo de enxergar a verdade. Talvez por não querer admitir que algo que ela gostava precisava ser deixado para trás. Talvez porque, no fundo, o que mais doía não era o que Deus estava pedindo para ela soltar, mas sim o fato de que ela não sabia o que viria depois. E é exatamente aí que começamos a perceber como muitas vezes não faltam sinais. O que falta é coragem. Ela começou percebendo que pequenas coisas começaram a incomodar. Primeiro foi aquela falta de paz. Uma falta de paz tão insistente que mesmo quando ela tentava se distrair, a inquietação voltava. Depois vieram pequenas situações que mostravam que alguma coisa não estava encaixando. Palavras atravessadas, conversas esquisitas, desconforto. A cada novo desconforto, o Espírito Santo sussurrava: "Eu estou tentando te proteger." Mas ela respondia: "Só mais um pouco, eu consigo resolver." E então a vida começou a dar aquela sacudida, aquela série de coisas que acontecem uma atrás da outra. Perdas de energia, tristeza profunda sem motivo, orações que pareciam bater no teto. Até que ela percebeu que não era mais apenas desconforto. Era desgaste. E quanto mais ela insistia em seguir o próprio caminho, mais cansada ficava. Não era o cansaço do corpo, era uma exaustão da alma. O Espírito Santo não estava tentando tirar algo dela. Estava tentando livrá-la de algo. Mas ela ainda não enxergava. Talvez porque acreditava que insistir era sinônimo de fé. Talvez porque tinha medo de parecer fraca. Talvez porque ela acreditava que desistir era falhar. Mal sabia ela que, na maioria das vezes, a obediência exige mais coragem do que qualquer insistência. Quando o Espírito Santo quer falar e você tenta ignorar, ele não grita. Ele repete. Ele coloca sinais em lugares diferentes, pessoas com conselhos que parecem aleatórios, situações que se repetem, até que chega o momento em que ele permite que você enfrente a dor que está evitando. Não para te punir, mas para te despertar. Com o passar do tempo, a crise chega. Não a crise externa, mas a interna. A crise do coração dividido. Esse é o momento mais delicado, porque é quando a luta deixa de ser contra pessoas e se torna contra você mesma. Você tenta justificar, tenta empurrar com a barriga, tenta negociar com Deus. Diz coisas como: "Só mais um tempo, eu posso dar um jeito, eu já aguentei até aqui." E é exatamente nesse lugar que muitos ficam presos. Porque enquanto você resiste ao que o Espírito Santo está dizendo, tudo ao redor parece começar a desmoronar. A alegria começa a desaparecer. A paz simplesmente some. E não importa o quanto você ore, algo parece fora do eixo. Ela continuava insistindo porque achava que estava fazendo certo. Acreditava que tinha que tentar até o fim. Mas existia uma pergunta que ela não tinha coragem de fazer. E se o Espírito Santo estiver me pedindo para parar? Certa vez, depois de um dia cansativo, ela percebeu que não conseguia mais manter a máscara. Se sentou, respirou fundo, e pela primeira vez foi completamente honesta com Deus. Não uma oração bonita, não uma oração ensaiada, mas uma oração sincera. "Senhor, eu estou cansada de tentar. Eu preciso da tua ajuda." Foi naquele exato instante que algo mudou. Ela sentiu a presença de Deus invadir o ambiente de uma forma tão suave, mas tão profunda, que parecia que alguém tinha colocado a mão no peito dela e acalmado o coração. O Espírito Santo não disse: "Eu te disse."
Ele não a acusou. Ele não a envergonhou. Ele apenas trouxe paz. E quando a paz vem, você sabe. Porque a paz não precisa de explicação. A paz é a confirmação. A partir daquele momento, ela começou a perceber que tudo que parecia confuso antes começou a fazer sentido. Era como se as peças do quebra-cabeça, finalmente, se encaixassem. Ela então entendeu algo que nunca tinha enxergado antes. Existe um tipo de paz que o mundo não pode dar. E quando Deus quer que você permaneça, Ele te dá paz. Mas quando Ele quer que você saia, Ele tira sua paz. E foi aí que o ponto de virada chegou. Não quando a situação mudou, mas quando ela mudou por dentro. Foi quando ela parou de pedir para Deus abençoar o plano dela e disse pela primeira vez: Senhor, seja feita a tua vontade. Nesse instante, o controle que ela segurava com tanta força simplesmente caiu das mãos dela. E ela finalmente experimentou o alívio que só existe na verdadeira entrega. A partir desse dia, ela tomou uma decisão. Não a decisão de desistir por fraqueza, mas a decisão de obedecer por confiança. E obedecer, nesse contexto, significou abrir mão de algo que ela amava, mas que estava afastando ela da presença de Deus. Significou apagar mensagens que ela não queria apagar. Significou se afastar de pessoas que ela queria manter por perto. Significou renunciar a um plano que ela achava perfeito, para receber algo que ela ainda não conseguia enxergar. E foi difícil. Foi doloroso. Foi como cortar um laço que já estava enraizado no coração. Mas, no meio dessa dor, algo incrível aconteceu. Ela começou a sentir leveza. A paz que ela perdeu lá no começo voltou. Ela acordava de manhã sem aquele peso. As orações começaram a fluir novamente. A mente, que antes era um campo de batalha, começou a silenciar. Foi aí que ela percebeu a maior verdade de todas. Obedecer nunca foi sobre perder algo. Obedecer sempre foi sobre ser livre. Quando ela finalmente soltou o que Deus estava pedindo, ela entendeu que o Espírito Santo nunca esteve tentando arrancar algo dela. Ele estava tentando proteger o futuro dela. Ela descobriu que o que dói não é obedecer. O que dói é resistir. O que machuca não é deixar ir. O que machuca é segurar o que já deveria ter sido entregue. O que prende não é a decisão. O que prende é o medo. E quando ela finalmente deu o passo de fé, ela entendeu algo que transformou a vida dela para sempre. O Espírito Santo não guia pela pressão. Ele guia pela paz. Agora feche seus olhos por um instante e entre comigo nesta oração. Senhor meu Deus, hoje eu coloco diante de Ti tudo que venho tentando carregar pelas minhas próprias forças. Eu entrego todo o peso, toda a ansiedade, toda a insistência que me afastou da Tua voz. Espírito Santo, se existe algo que eu estou segurando e que não faz mais parte do Teu plano para mim, me mostra com clareza. Se Tu queres que eu permaneça, confirma com paz. Se Tu queres que eu saia, confirma com força. Fecha as portas que eu insisto em tentar abrir. Rompe os laços que eu tentei manter por medo. Cura o que eu não consigo curar sozinha. Hoje eu renuncio o controle. Eu não quero mais viver guiada pelas minhas emoções. Eu quero viver guiada pela Tua voz. Que a Tua paz invada agora cada canto da minha alma. Que o Teu amor me envolva por completo. Que a Tua vontade prevaleça sobre a minha. Em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de você sair deste vídeo, eu quero te pedir algo muito simples, mas poderoso. Escreva nos comentários, como um ato profético e como um posicionamento espiritual, a frase: eu escolho obedecer. Não é para o algoritmo, é para seu processo com Deus. Enquanto você escreve, você está declarando: eu não vivo mais guiada pelo medo, eu vivo guiada pelo Espírito Santo. E se este vídeo falou com você, compartilhe com alguém que neste momento pode estar ignorando a voz do Espírito Santo sem perceber. Você não faz ideia de como isso pode mudar a vida de alguém. Até o próximo vídeo.
E que a paz que excede todo entendimento acompanhe você em cada decisão.